E eu louvo o Senhor quando eu vejo crianças correndo até mesmo na igreja, porque eu sei que Deus vai entregar ministérios, né? Serão homens e mulheres de Deus. Nós temos que agradecer ao Senhor, né? Porque o Senhor tem levantado, né, famílias para estarem em sua casa, porque o projeto do Senhor é família. E nós estamos hoje aqui nesta festividade aonde nós temos mulheres que se despertaram para estarem clamando pelos seus filhos, clamando pelos seus entes queridos, né? Porque filho vai muito além do que a questão genética, né? A questão do filho espiritual também é muito importante, né? E eu me senti honrada com esse convite que a Janete me fez, né? E aqui estou, vamos adorar ao Senhor. Deus, Ele é tremendo, né? Maravilhoso. Ele é o nosso Deus forte, presente entre nós para nos dar as vitórias na qual nas questões que nós depositamos em suas mãos. Aleluia. Como tema, nós temos Salmo 127, versículo 4. Vamos ler então. E diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Senhor Deus e Pai, louvo a Ti, ó Senhor, por esta oportunidade de estarmos em Tua presença nesta hora para Te adorarmos e agradecermos o Teu nome. E nesse momento, Senhor, quero clamar mais uma vez: usa-me, Senhor, como canal para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós podemos observar, de acordo com o Salmo 127, que de Deus vem a prosperidade, a segurança e a bênção de podermos gerar filhos. A bênção de podermos gerar filhos. E nós podemos perceber na atualidade que existem pessoas que gastam muito dinheiro para poderem gerar filhos, né? Casais que precisam lutar muito para poder ter um filho. E nós temos na palavra do Senhor que os filhos são herança do Senhor. E é algo que precisa ser bem cuidado, né? Porque os filhos são emprestados. Nós temos que prestar contas ao Senhor daquilo que Ele confiou a nós para cuidarmos. Algo que nós podemos observar que a cada dia se torna difícil educar um filho, orientar um filho. E é algo que nós necessitamos clamar a Deus para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele derrame da sua misericórdia sobre nós, para podermos criar os nossos filhos na visão espiritual, na visão frente à palavra de Deus, a palavra de
Deus. E nós podemos ter uma certeza. O Senhor pode, só Ele pode guardar os nossos filhos, guardar a nossa herança. Só Deus pode salvar, só Deus pode libertar e só Deus pode transformar a nossa herança ao ser humano. E quando nós clamamos a Deus por nossos filhos, Deus abre o céu para abençoar aos nossos filhos a nossa herança. E quando eu falo os nossos filhos, não é só a questão dos filhos biológicos, mas os filhos que são adotados, os filhos espirituais que Deus, ao longo de nossas vidas, coloca para que possamos estar intercedendo, para que possamos estar clamando a Ele, para que direcione a jovens, tanto na igreja. Deus desperta, né? Nós temos experiência, creio que aqui muitos irmãos tenham essa experiência de estar em casa de repente orando e Deus trazer um jovem, um adolescente a memória para estar orando por eles. E na palavra do Senhor está escrito, lá em Tiago 5,16, na parte B, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aí então nós vemos que neste ministério Desperta Débora, este ministério é algo realmente que nasceu do coração do Senhor, porque verdadeiramente a oração traz resultados. E devemos então orar para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas e palácios, conforme está lá em Salmos 144, versículo 12, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas, lavradas como colunas de um palácio. Em Salmos 127, no versículo 4, nós vemos um comparativo entre filhos e flechas. Entre filhos e flechas. E se nós formos observar, se nós formos tentar trazer um entendimento sobre essa questão, né? O porquê que filhos, fazendo uma referência a flechas. E nós vamos entender então que na antiguidade o arqueiro que valorizava a arte, ele mesmo preparava a sua flecha. Então ele gastava o quê? Tempo preparando a sua flecha para então lançar. E se nós formos trazer para a nossa visão dos dias de hoje, filhos comparados a flechas. O arqueiro gastava tempo preparando a sua flecha. Então, eu entendo que o Senhor quer dizer a mim e a você que nós precisamos gastar tempo com os nossos filhos. Nós precisamos dedicar tempo. E aí, quando eu falo tempo, não é uma questão de tempo em quantidade de tempo, mas é um tempo em qualidade de tempo. Buscarmos rodear os nossos filhos com o amor, gastar tempo com os nossos filhos, meditando com eles na palavra de Deus, no culto doméstico, né? No culto doméstico. Eu cresci tendo culto doméstico em minha casa, né? Então era caçula de 9, sou caçula
19, aliás, e começar a oração por mim e terminava na minha irmã, que aqui está agora, né? E para mim foi de grande valia. Pôde me sustentar em um mundo tenebroso. Então, gastarmos tempo com os nossos filhos, né? Se não pudermos estar com eles, olha, leia a palavra, cante um louvor, né? Escreva então um papel e coloque assim na porta do quarto ou na porta da sala quando o filho for passar. São estratégias que nos dias de hoje o nosso Deus nos dá. Então o filho vai sair, vai passar pela porta e vai ali encontrar um versículo. Eu tenho uma filha de 21 anos e um de 10. E por vezes eu usei desses artifícios, porque nós não podemos imitar os nossos filhos frente à palavra. Então, Deus me deu algumas estratégias ao longo desses anos, né? Então, adolescência, né? Início de adolescência, é aquela fase, né, difícil. Então escreve lá, cola na parede, o filho passa. Aí teve um dia que ela falou assim, hoje não colocou não? Então estava prestando atenção, são estratégias. E conforme nós fomos orando, Deus vai dando estratégias a cada um, de como propiciar ao filho se achegar mais do Senhor, né? Quantos aqui não têm experiência, né, do filho? Mas já vai hoje para o culto de oração, mãe? Aí quando não vai falar, não vai hoje não? Porque o nosso exemplo é tudo. O nosso exemplo é tudo. E ao preparar essa mensagem, eu fiz várias reflexões. O Senhor me fez voltar assim a uma fase muito linda da minha vida, minha adolescência ali, né? Me trouxe muita memória em função de ser igreja filha ali da Igreja Batista, né? Manancial. E aí eu fui me lembrando de tantos momentos bonitos, ricos na presença do Senhor. Está ali a Kátia, também da mesma época ali da igreja, né? Então, aqueles encontros ali nos cultos dos lares, onde eu podia entoar louvores ao Senhor, eram tempos gastos na presença do Senhor que puderam me manter firme no Evangelho. E tudo porque existiu um grupo naquela época que já orava. E hoje nós vemos ali naquela igreja. E hoje nós vemos que o Ministério Débora, criado pelo pastor Jeremias, quando ele estava lá no congresso, na Coreia, quando ele viu 100 jovens serem levantados missionários, porque mães estavam orando por aqueles jovens e foi algo que ele ficou impactado. E aí nós vemos o poder da oração, o poder da nossa oração. Jovens que querem ter um futuro brilhante, que querem ter uma vida abençoada pelo Senhor, é só orar, clamar ao Pai, que Ele vai criando as estratégias, vai abrindo os caminhos para a vida de vocês. Porque é assim que nosso Deus faz. Ele abençoa a nossa semente, abençoa vocês. E até mesmo jovens que os pais não estão na presença do Senhor, se orarem, o Senhor vai atender também. O Senhor vai atender também. Então nós precisamos ter essa visão nos dias de hoje, de termos que dar tempo aos nossos filhos, mas uma vez eu repito, em qualidade de tempo. Em qualidade de tempo. Porque nos dias de hoje, a mulher precisa sair para trabalhar, mas Deus dá as estratégias. Deus dá as estratégias. E na palavra também do Senhor, lá em Malaquias 4:6, diz que o Senhor pode converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Algo que nós
Mas há poder no nome de Jesus para guardar a família. Amém. Porque família é projeto de Deus. Amém. Glória a Deus. E nós vamos vencer como? Orando, clamando ao Pai. Mas o que o nosso Deus fala a nós, servos seus, é que nós precisamos ter amor aos nossos filhos. Amor. Porque se o filho errou, se o filho não quer mais ir para a igreja, não quer mais acompanhar, vou deixar para lá. Nós temos que parar e pensar em amar ao Pai. Porque neste ministério Desperta Débora, mãe de joelhos, filhos de fé, se nós formos atentar para o objetivo, o foco está lá em Juízes, quando Débora, ela foi levantada, porque o povo estava, depois os irmãos podem ler em casa, Juízes 3, 4, enfim, o povo, após a morte de Eude, passou a se desviar da presença do Senhor. E aí então Deus nos entregou às mãos dos seus inimigos. Mas existia ali naquela região, naquela época, Débora, profetisa do Senhor, juíza, na qual o Senhor levantou para fazer uma diferença. Para fazer uma diferença. E ela pode entender então que se existir alguém para clamar ao Pai, se existir alguém para tentar abrir a visão, ampliar o entendimento frente à realidade, o povo pode retornar aos caminhos do Senhor e o Senhor pode voltar a derramar as bênçãos e trazendo para os nossos dias. Se o filho fez algo de errado, que magoou o coração de um pai ou de uma mãe, os filhos, tem momentos que a gente passa aquela dor assim, puxa, ele falou isso. Mas, se nós clamarmos ao Pai, o Senhor toca no coração do filho, o Senhor converte este filho novamente. E o que este ministério, mães de joelhos, filhos de fé, coloca bem claro, é que se nós estivermos orando, se nós estivermos clamando ao Pai, Deus responde, Deus movimenta a terra, Deus salva, Deus liberta os nossos filhos. Quantos testemunhos nós temos visto, nós temos ouvido? Quantas pessoas nós temos encontrado na casa do Senhor que se distraíram e saíram, mas houve uma mãe que ficou orando, que ficou clamando, com o joelho ali, criou caro. Mas Deus respondeu, Deus trouxe. Porque a mãe não desiste de orar. Mas já tenho 5 anos que eu estou orando, meu filho não é pastor, meu filho não quer vir. Mas já tem 10 anos. Mas a mãe persiste, persevera na oração. Está ouvindo o que nós cantamos? Deus faz algo de especial. Deus salva, porque existe a promessa. Mas a promessa é para quem crê. É para quem crê. E quando eu falo aqui mãe, né? Eu estou me referindo também a pais, né? Porque é um movimento que se colocou lá, né? Mães de joelhos, filhos de pé. Mas na verdade é a família orando, é a família clamando. É a família. É a família. Porque pode ser um adolescente que esteja aqui e que os pais se distraíram ou se sentiram magoados com alguma palavra. Porque o inimigo, ele quer nos apontar a todo instante, quer colocar raiz de amargura, mas o Senhor nos livra da raiz de amargura. Precisamos estar clamando ao Pai para isso. Nós precisamos ser exemplo de oração para os nossos filhos, porque os nossos filhos aprendem
com os nossos atos, com as nossas atitudes. Outro dia, o meu filho de 10 anos, ele falou assim: mãe, eu quero esse celular mais moderno. Eu falei: vai orar ao Senhor. Aí ele falou: tá bom, eu vou orar, mas eu vou fazer uma cartinha, você ora quando você for orar. Tá bom. Ele foi e me deu a cartinha, né? Porque o nosso exemplo faz uma diferença. O nosso exemplo fala mais do que a nossa fala. Porque os nossos filhos estão nos observando. Nos observando. E eu te observei a minha mãe e meu pai. Então são exemplos que a gente tem para seguir. Tem para seguir. Quando os pais estão orando pelo futuro de seus filhos, Deus abençoa o futuro dos filhos. Deus abençoa. Porque existe o perseverar na oração. Nós podemos também observar lá na palavra do Senhor que diz em Provérbios 22:6: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Não se desviará. Pode até querer olhar um pouquinho lá fora, mas o temor não perde, volta, porque sabe que a segurança está aos pés do Senhor. A segurança está aos pés do Senhor. E outra coisa também que me chamou a atenção quando estava preparando essa mensagem é na questão do poder da palavra. Do poder da palavra. De como nós podemos abençoar os nossos filhos. Levantou, vai para o colégio, um dia abençoado. Você é especial para o Senhor, você é valente do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor coloque você debaixo de suas asas. Lá em Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida partilhar está no poder da língua. Meu filho, você é bendito do Senhor, você é vitorioso. Minha filha, você é princesa do Senhor. Deus tem ministério para a tua vida. Não importa quem reclame, mas fale. A palavra, nós temos o poder da nossa palavra, da nossa fala para os nossos filhos. A esposa fala para o esposo: olha, querido, um dia abençoado, que Deus te prospere. O esposo fala para a sua esposa: olha, dia abençoado. Então, a família está atenta ao poder da palavra, ao poder da palavra, porque quando nós abençoamos, traz frutos, porque nós vamos estar aqui exercitando o amor que está na palavra do Senhor, o amor puro, o amor que traz comunhão. E a comunhão começa lá na nossa casa, e aí começa a vir para o seio da igreja, e aí nós podemos ver essa igreja bonita, um ministério de louvor abençoado, jovens, adolescentes aqui presentes. Comunhão, isso é comunhão conforme está na palavra. E o amor traz a comunhão. O amor traz a comunhão. E na palavra também nós somos comparados ao valente. Somos comparados ao valente. O valente é uma pessoa ousada, corajosa, ágil, e tem uma meta a atingir, tem um foco. O valente, ele tem um foco. Ele é aquele que ágil, pega o seu arco para lançar no alto a sua flecha. E os nossos filhos são comparados a flechas. Então nós devemos ter dessas características de ousadia, coragem, agilidade. Precisamos ser ousados na nossa fé. E lá em Hebreus nós temos
reza por 15 minutos pelo meu filho e pelos demais jovens, é porque eu tenho fé que Deus vai manter o meu filho de pé. É pela fé que mulheres no mundo inteiro se dedicam à oração por seus filhos. Se não for por fé, ninguém vai dedicar 15 minutos à oração. É preciso ter muita fé para crer que Deus vai fazer algo. Mas está na palavra que Deus ouve a oração do justo, faz efeito. Faz efeito. E diz lá também que bendito é o homem que enche deles a sua aljava. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor, lá em Salmos 127, diz que que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. O seu galardão. Aljava é como uma mochila aonde o arqueiro coloca as suas flechas em suas costas, ele carrega ali. E os nossos filhos, nós vamos ter conosco por um tempo, carregar pertinho de nós por um tempo. Chega na adolescência, na juventude, não quer mais andar com o papai e a mamãe, mas pelo que nós já ensinamos, nós podemos estar tranquilos que os princípios da palavra, da vida, da verdade têm. E próximo a nós, depois, pelo ensinamento dado frente à palavra, eles serão lançados pelo Senhor da forma que lhe apraz. Lançados como? O Senhor pode utilizar dos nossos filhos para o seu reino, para o campo missionário, como levitas, pastores, missionários. Porque nós precisamos preparar os nossos filhos para o reino do Senhor, porque o que importa para nós é a salvação de almas. O nosso objetivo na terra é a salvação de almas. Então nós vamos preparar os nossos filhos na vida secular, vão estudar, vão ser profissionais, mas Deus vai utilizar conforme Ele desejar. Conforme Ele desejar. O Senhor me preparou com uma profissão, o Senhor me preparou enquanto profissional, mas eu coloquei nas mãos do Senhor, e o Senhor Ele vai usar conforme Ele quiser, conforme Ele quiser. Então nós podemos entender que a oração dos pais pelos filhos é muito importante, mas também a Bíblia recomenda para que os filhos cuidem também de seus pais, honrem aos seus pais, porque mandamento com promessa está lá em Efésios 6:2. Os filhos precisam honrar também aos seus pais, precisam honrar também aos seus pais. E conforme a palavra do Senhor, a família bem ajustada, a família harmoniosa, em comunhão, em amor, Deus vai utilizar a cada um para o seu reino, para avançarmos na obra do Senhor, para clamarmos ao Pai para que envie mais almas, para que mais almas sedentas da salvação possam adentrar por essas portas, ou que possamos ir para levar a palavra a essas almas que estão sedentas da palavra de salvação, da palavra de vida, da palavra que transforma, porque só Jesus Cristo pode trazer o homem para o caminho da salvação.
uma nova vida, para ter uma nova vida. E quantas famílias são transformadas pelo poder salvador, transformador, libertador do nosso Deus? Quantas famílias passam a viver em harmonia? E nós vemos que este projeto, este ministério chamado Mães de Joelhos, Filhos de Pé, Desperta Débora, é um ministério ousado, é um ministério abençoado, e é um ministério que, pelos testemunhos, pelos relatos vistos, tem transformado famílias, tem transformado famílias. E se aqui tem, neste momento, nesta noite, alguém que não conhece o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e queira fazer um propósito com o Senhor, queira fazer um teste com o Senhor e aceitar e ter uma nova vida com Jesus, faça isso. Se tem alguém afastado, que se magoou com alguma coisa, volta logo para o Senhor, volta logo para Jesus, porque Jesus tem o poder de salvar, tem o poder de transformar, tem o poder de libertar, tem o poder de tirar os filhos das drogas, tem o poder de tirar os filhos da bebida, tem o poder de repreender a gritaria dentro do lar, tem o poder de colocar tudo em ordem. Se você não tem ainda esse Jesus maravilhoso, aceita Ele. Se você está um pouco afastado, volta logo para o Senhor, porque melhor parte não há do que aceitar Jesus como Salvador. Não tem melhor parte. Ele faz toda a diferença. Só Ele faz a diferença. Eu vou entoar ao Senhor um hino que tem como título Profetiza sobre o vale de ossos secos. E nesta hora, eu quero pedir que você traga a memória, que cada um traga a memória os seus sonhos. Que neste momento você traga a memória um filho, biológico ou não, ou que seja um filho que você esteja percebendo, um filho espiritual, traga a memória nesta hora. Porque o Senhor tem o poder de trazer, de realizar na vida desses jovens o projeto dele. Tem o poder de ressuscitar, tem o poder de trazer a vida. Traga à memória os sonhos que o Senhor tem lhe dado ao longo dos anos. Traga à memória os seus desejos, aquilo que você tem clamado ao Senhor, aquilo que você tem orado ao longo dos anos. Não esqueça dos seus sonhos, não. Traga à memória. Traga à memória. Profetiza sobre esses sonhos. O
Deus. Louvo ao Senhor por esta oportunidade em nome de Jesus. Vamos ver nesse momento para você orar pelos filhos, tá bom? Amém. Aleluia. Eu vou orar de joelhos. A frase que o Senhor me deu, Deus me deu, que diz assim: erga a cabeça, dobre os joelhos em oração e receba do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, nessa oração de concordância, Pai, nós estamos